Voltamos, gente. Todos bem? Gente, a gente tá rindo porque a marmita chegou. E aí tá todo mundo feliz. Enfim, eu precisava falar isso, que eu voltei rindo. Enfim, agora eu vou chamar o nosso próximo palestrante, o Luiz Alves Araújo Neto. Ele vai dar uma palestra intitulada, a nossa primeira palestra oficial da SEBVIX, Os Marcos Transformadores da Ciência na Saúde. Luiz, ele é historiador formado pela Universidade Federal do Ceará e doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ele trabalha com pesquisas que conectem história da saúde pública, estudos sociais das ciências e saúde coletiva. Participa da rede Remaking Cancer e, em seu pós-doutorado, também pela Fundação Oswaldo Cruz, investiga as interpretações sociais do câncer de mama no Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz. Tá Obrigado, conseguindo ver, Natália. gente? Consigo Passo a escutar bem. palavra Vocês para conseguem me você. escutar? Sim, tá perfeito. Tá. Muito obrigado pelo convite. Eu entrei há pouquinho e vi esses vídeos bem legais aí entre cada palestra. Primeiro, né, agradecer o convite, agradecer o Ricieri que fez o contato, né, desde lá de trás. É muito bom poder participar de uma semana de biologia. A gente que é historiador, mas tem essa formação no campo da história das ciências, né? Uma das nossas preocupações é poder efetivamente dialogar com as ciências que a gente estuda, né? Então, ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês, de falar um pouquinho, né, sobre história das ciências e essa conexão, essa possibilidade de diálogo com o ensino de ciências, com a pesquisa em ciência, é algo muito importante. E bem, quando eu fui chamado para poder fazer essa palestra, me foi passado esse tema, né, os marcos transformadores da ciência na saúde. E, evidentemente, uma palestra dessa natureza, ela envolve muitos recortes, né, já que se a gente pensar uma história das ciências ligada ao campo da saúde, essa história envolve vários e vários elementos e várias e várias perspectivas, várias e várias possibilidades de análise. Eu escolhi aqui tentar abordar o que seria os grandes pontos, né, os grandes pontos de mudança mesmo no campo da ciência ligada à saúde, ou seja, no campo da biomedicina especificamente, e que impacta em como a gente pratica saúde hoje em dia. E aí, quando eu penso praticar saúde, eu estou pensando nos serviços de saúde, nos hospitais, laboratórios, na pesquisa, num sentido todo mais amplo. Mas antes de poder propriamente falar, né, sobre o tema da palestra, eu queria colocar alguns demarcadores que seriam quase pressupostos, por dizer assim, de como a história das ciências ela vê essa discussão, né? Porque evidentemente a gente, né, os cientistas de um modo geral, eles têm uma compreensão de como as suas disciplinas e de como o conhecimento da ciência se desenvolve ao longo do tempo. Uma das perspectivas da história das ciências envolve a gente pensar um pouco essa maneira da ciência se organizar como prática e como pensamento ao longo do tempo, né? Não só narrar fatos e feitos das ciências, mas problematizar, questionar. Inclusive, um desses campos aos quais eu me vinculo, né, chamado de estudos sociais das ciências, envolve exatamente compreender a dinâmica social da atividade científica. Então, bom, quais seriam os quatro, vamos dizer assim, pressupostos dessa fala que eu quero fazer aqui? O primeiro é entender que todas essas mudanças das quais eu vou falar, né, as mudanças na ciência, elas não são repentinas, né, elas não acontecem do dia para a noite e elas não são radicais. O que eu quero dizer com isso? Qualquer mudança no pensamento, na prática científica, isso a história mostra muito bem, ela acontece a partir de um processo, né? E esse processo ele é sempre marcado por idas e vindas. É muito comum a gente pensar que a maneira como a gente pratica ciência hoje, ela tem pouca coisa a ver com o que ela foi praticada em outros períodos. Quando, ao observar no detalhe como a ciência se comporta, a gente vê que é um pouco diferente. Assim, existem mudanças, sim. A maneira como a gente pesquisa e pratica ciência hoje é bem diferente de outros períodos, mas também existem continuidades. Então, sempre pensar a minha fala aqui dentro desse jogo, entre o que muda e o que fica. Um segundo ponto é que quando a gente vai falar de ciência, a gente está falando sempre de uma atividade que é coletiva, né? O cientista, ele não trabalha sozinho, nunca trabalhou sozinho, o cientista ele sempre está imerso na sociedade, ele interage com a sociedade, ele faz parte da sociedade. Então, todas as discussões que a gente fizer aqui é pensando a ciência como uma atividade que é socialmente situada, né? A ciência ela não é essa coisa que funciona fora do mundo.
ela funciona muito bem conectada com esse mundo, ela negocia valores, negocia interesses, negocia perspectivas com esse mundo social, e isso vai ser muito importante para a gente entender esses marcos que mudam a ciência. Aí eu vou, a partir de agora, falar mais especificamente da biomedicina ao longo desses últimos séculos. Um terceiro ponto também é pensar que qualquer solução para problema científico, né, quando a ciência ela lida com um problema, quando ela lida com a questão, as soluções para esses problemas também são soluções da ordem social. Isso talvez fique mais claro à medida que for falando. Quando um cientista, um grupo de cientistas, uma instituição científica, a comunidade científica lida com questões, lida com problemas, esses problemas não são simplesmente lá do trabalho no laboratório, eles são problemas que a sociedade coloca, existem conexões. Mesmo para aquela ciência mais básica ali, aquela que lida com um elemento mais específico, ela possui conexões com a vida social. Então, esse seria o terceiro pressuposto. E o quarto pressuposto, que também é muito importante, é de que uma inovação, qualquer inovação na ciência, ela não acontece de forma passiva, harmoniosa, assim. Então, sempre quando algo novo é desenvolvido, existe um processo de negociação e de disputa para poder incorporar essa tecnologia, esse conhecimento novo. Esse processo, né, essa ideia de que qualquer inovação envolve negociação, é o que alguns historiadores chamam de acumulação contestada, né? Novos conhecimentos entram na ciência, mas eles entram a partir de contextos muito específicos e de disputas muito específicas. Então, colocando esse quadro mais geral, eu queria poder, daqui para frente, traçar alguns marcos de transformação e como a medicina, né, as ciências da vida, lidaram com a sua produção de conhecimento e com a sua prática. E aí, claro, também eu não vou fazer uma história que vem lá da Grécia, lá de períodos mais antigos. O meu demarcador vai ser a partir do século XIX. Por que isso? Porque a partir do século XIX, que a maneira como a medicina pensa hoje, né, opera hoje, vai começar a emergir de forma mais clara. E isso tem como primeiro marco fundamental, o que a gente chama de revolução da especificidade. Até o final do século, até metade do século XIX, costumava-se pensar as doenças como fenômenos mais amplos, fenômenos sistêmicos, né? De modo geral, acreditava-se, aí, claro, existiam várias linhas de pensamento na medicina, diferentes, mas que elas convergiam nesse ponto, que as doenças eram manifestações no corpo, né, manifestações locais, de problemas mais amplos, sejam problemas da constituição do corpo, seja problemas ligados à força vital do indivíduo, problemas ligados ao ambiente, aos miasmas, independente dessa corrente de pensamento mais específica, o que convergia, né, o que prevalecia na medicina era a ideia de que as doenças eram fenômenos mais amplos, eram fenômenos sistêmicos. Na metade do século XIX, principalmente a partir dos estudos de dois patologistas, né, o francês Xavier Bichat e o alemão Rudolf Virchow, emerge a ideia de que as doenças seriam fenômenos específicos. O que isso significa? De cara, significa duas coisas. Primeiro, que a doença ela teria origem num tecido específico, ela teria origem tissular ou citológica, né? Então, a partir de um problema específico numa célula ou num tecido, aconteceria um fenômeno de adoecimento. Isso implicava, logo de cara, que você não mais iria se preocupar sempre com a totalidade do corpo, e sim se preocupar com dimensões específicas da composição biológica nesse corpo. É nesse período da chamada anatomoclínica, né, o desenvolvimento da anatomia patológica, do estudo das lesões, que se desenvolve a própria disciplina da patologia, né? A ideia de você pegar peças específicas do corpo, peças cirúrgicas, um fígado, um pâncreas, um apêndice, e a partir dessa peça específica desenvolver estudos para entender como o adoecimento ocorre. Nesse período, o mais comum nesse pensamento anatomoclínico era a ideia de que as doenças tinham origem em lesões, né? Se fosse uma pancada mais específica, né? Por exemplo, acreditava-se que o câncer do seio ele tinha origem em constantes traumas no peito feminino. Mas também poderia ser outro tipo de lesão. Acreditava-se, por exemplo, que o contato constante com fumaça, né, com fuligem nas fábricas, causava lesões nos testículos, o que levava também a doenças testiculares. Então, de modo geral, o pensamento da anatomoclínica era de que as doenças eram causadas por lesões. Mas aí veja, eu quero ressaltar esse ponto. A especificidade da doença está na ideia de que ela já não é mais
uma conexão com um todo orgânico, e sim com um processo muito específico. Isso, a literatura mostra muito bem, discute muito, teve uma implicação importante, que é a ideia de que, cada vez mais, a medicina ela passou a se concentrar no estudo das doenças, né? A medicina, na sua dimensão de pesquisa, ela desloca de uma perspectiva que era muito centrada no doente, já que o doente era a única fonte de conhecimento sobre a doença, e a partir de então, a medicina ela começa a se concentrar mais nas doenças, no estudo das doenças. Um segundo ponto de virada ainda, nessa ideia da especificidade, foi o que ficou conhecido lá no final do século XIX como microbiologia, ou para a gente veio também conhecida como a revolução bacteriológica, né? A ideia de que as doenças elas seriam causadas por agentes específicos, né? Pelos micróbios, pelos vírus, pelas bactérias. Essa dimensão específica da microbiologia, que surge a partir do século XIX, com os estudos clássicos do Robert Koch, do Louis Pasteur, eles também fazem parte desse movimento de considerar as doenças como fenômenos específicos. E aí, veja, um outro aspecto importante desse período é o surgimento do que ficou chamado de monocausalidade, né? Se as doenças antes elas eram causadas a partir de uma relação muito complexa entre indivíduo e ambiente, agora cada vez mais as doenças vão ser consideradas um fenômeno causado por agentes específicos. Isso altera completamente a forma da medicina atuar. Porque, por exemplo, se antes a ideia de prevenção, né, de como você prevenia doenças, estava muito conectada à alimentação, à manutenção dos bons ares, cada vez mais no final do século XIX, ela vai estar ligada a ações específicas, como o desenvolvimento de vacinas. Então, é no século XIX, com o desenvolvimento da microbiologia, que a ideia de você proteger as pessoas com vacinas ganha mais força. Claro que, como algumas pessoas podem saber, né, as vacinas elas surgem um pouco antes, tem a ver com o processo de varolização, né, de proteção das pessoas pela exposição de pústulas das vacas infectadas com varíola, mas é no século XIX, principalmente com os estudos do Pasteur e o desenvolvimento da vacina para a raiva, é que a ideia de vacinação ganha muita força. Isso, claro, chegando também no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um primeiro momento no século XIX com a especificidade das doenças, que muda várias coisas. Ela muda, inclusive, a capacidade da medicina de diagnosticar doenças, né? É a partir da revolução da especificidade que o diagnóstico ele passa a ser cada vez mais voltado para a identificação de um agente específico. E aí é curioso, nesse período, que quando os estudos, né, a descoberta dos primeiros bacilos, né, o bacilo da tuberculose, o bacilo da raiva, o bacilo da hanseníase acontece, isso gera uma certa efervescência assim, no campo da medicina e da pesquisa biomédica tão grande que o grande ponto do século XIX, do final do século XIX, começo do século XX, é localizar agente etiológico de doença. Por exemplo, existem várias pesquisas desenvolvidas, inclusive no Brasil, para identificar o que seria a bactéria que causaria o câncer. Existe também o esforço de identificar novas bactérias, novos agentes etiológicos. Foi o caso, por exemplo, da identificação do Trypanosoma cruzi aqui no Brasil em 1909, né, que causa a doença de Chagas. Então, a ideia de que você poderia identificar uma doença a partir de um agente revoluciona mesmo, altera a medicina ao longo de certas décadas. Claro que esse processo é um processo lento, né? Outras formas de pensamento, como a teoria dos miasmas, elas seguem no cotidiano da medicina, no cotidiano da pesquisa. Por muito tempo ainda existe a coexistência desses pensamentos. E se a gente parar para pensar com calma, não sei se vai dar tempo de entrar nisso aqui na fala, mas em certa medida existem continuidades de pensamento, né, de filosofia dessas teorias do século XIX até os dias atuais. Mas bem, outro aspecto importante dessa revolução da especificidade é que emerge também, surge, uma figura que é muito comum para todos nós, né? Principalmente para quem é da área biológica, da área da pesquisa básica, que é o laboratório. A ideia do laboratório, como a gente concebe hoje, né? Como a gente entende hoje, está muito ligada ao século XIX, está muito ligado aos estudos do Claude Bernard, né? Que foi um fisiologista francês no século XIX, e que a partir dessas pesquisas começou a desenhar o que se entende como laboratório, nesse espaço que se produz conhecimento sobre o corpo, sobre o organismo.
o que é algo que está muito ligado à especificidade das doenças, né? A ideia de que você tem agentes específicos. Por um bom período, os laboratórios na Europa, na América, tiveram como prioridade esse processo de identificação de patógenos. Esse foi o principal ponto. A ideia de que o laboratório poderia trabalhar em outras dimensões, isso é algo que se fortalece mais a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que seria mais fácil, talvez, acompanhar com PowerPoint. Eu optei por não fazer uma apresentação, para não ficar também uma quantidade exaustiva de informações na tela que poderia, enfim, também acabar sendo difícil acompanhar para mim, né? Falar e acompanhar o slide. Por isso que eu adotei essa coisa só de falar. Mas entendam que menos do que marcar essa sequência de fatos e nomes que estou colocando, o mais importante é pensar nessas transformações. Essa perspectiva de uma medicina que poderia identificar agentes específicos, né, ou seja, do direcionamento da pesquisa biomédica para localizar patógenos, isso prevaleceu mais ou menos aí do final do século XIX, 1870, até a Segunda Guerra Mundial. E isso ocupou o debate do campo médico e do campo da pesquisa biomédica de modo muito amplo, assim, tanto no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, ocupa muito a agenda da medicina esse tipo de pesquisa. E aí vejam também que o tempo inteiro eu estou falando aqui em três coisas: em diagnosticar doenças, em fazer o que era chamado, né, o que é chamado de profilaxia, que seria uma forma mais ampla de prevenção, uma prevenção a partir de evitar a exposição aos agentes etiológicos, né? No caso dos mosquitos, no caso das pulgas de rato, enfim, a partir do momento em que se identificava qual era o agente que transmitia a doença, a profilaxia envolvia você exterminar aquele agente ou evitar o contato com ele. E uma outra dimensão, a terceira dimensão, seria a vacinação, o desenvolvimento de vacinas. Isso é o que predominou na medicina entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Perceba que aí não está se falando de cura. A ideia de que a medicina, a biomedicina, poderia ter uma função curativa, ela era muito limitada até a metade do século XX, até a Segunda Guerra Mundial. Porque o que existia de técnica realmente eficiente eram as cirurgias, para a maioria das doenças, e para algumas doenças muito específicas, os soros, mas era algo muito pontual. Somente após a Segunda Guerra Mundial, e aí muito especificamente com o desenvolvimento de duas substâncias, a streptomicina, né, que é criada em 1943 para o tratamento da tuberculose, e a penicilina pelo Fleming, essas duas substâncias é que vão trazer, que vão mudar essa perspectiva da medicina, de uma perspectiva muito mais preventiva e diagnóstica para uma perspectiva curativa. Então, é importante ver como o surgimento dos primeiros medicamentos, né, medicamentos nesse sentido mais contemporâneo, os antibióticos, no caso, eles mudam completamente também, eles seriam aí o segundo grande marco de transformação da ciência ligada à saúde. Porque os antibióticos, eles não só trazem a possibilidade da medicina de curar, e isso muda inclusive o papel do médico, né? Os hospitais, que até o final do século XIX tinham uma função muito mais de servir de lugar de repouso, de descanso para os doentes e também de produção do conhecimento para a medicina, eles cada vez mais vão passar a ser um espaço realmente de cura, né? Uma fábrica de cura, onde medicamentos podem ser utilizados, terapias cada vez mais eficientes podem ser utilizadas. Então, o desenvolvimento dos antibióticos, eles marcam esse novo momento, que seria um segundo ponto da minha fala, que pode ser chamado quase como uma era da biomedicina. É a partir daí que a biomedicina, que entende-se de modo geral como essa aproximação entre a dimensão biológica do conhecimento sobre a vida da dimensão médica, isso passa a ser o ponto central da ciência ligada à saúde. Então, cada vez mais, a partir da Segunda Guerra Mundial, ocorre uma aproximação entre a dimensão biológica e a dimensão médica, né, que vai ter como resultado até o que a gente conhece hoje, a formação do biomédico, né? Essa figura do curso de biomedicina, do pesquisador em biomedicina, é uma figura muito recente e que resulta desse processo amplo de aproximação entre biologia e medicina. E aí, alguns pontos importantes desse processo,
envolve, primeiramente, né, o desenvolvimento da própria patologia. A gente viu que no começo, lá do século, na metade do século XIX, essa disciplina nova do conhecimento médico, a patologia, né, uma disciplina especificamente dedicada ao estudo das doenças, dos mecanismos de doenças, de adoecimento, ela vai se desenvolver na segunda metade do século XX a partir da aproximação com a biologia. Existe, inclusive, lá nos anos 50, uma grande crise na patologia, porque os patologistas, eles temiam, por exemplo, que a biologia fosse substituir o seu conhecimento, né? Que a partir do desenvolvimento muito grande da pesquisa na área biológica, os patologistas perdessem espaço profissional. E o que se viu, né, o que se acompanhou foi um movimento mais de fusão, de convergência, de confluência e de incorporação de elementos da biologia à pesquisa patológica. Então, o que aconteceu finalmente foi uma biologização do conhecimento sobre as doenças, né? E aí, como eu também tinha falado, esse desenvolvimento de medicamentos trouxe também um período muito interessante que é chamado na história de otimismo sanitário. Porque, veja, se no período anterior, né, no final do século XIX, começo do século XX, desenvolveu-se a ideia de que a medicina poderia imunizar as pessoas, né, com as vacinas, com as medidas de profilaxia, com a capacidade de diagnóstico, a medicina conseguiria evitar uma certa parcela das doenças. A partir do desenvolvimento dos medicamentos, essa crença na medicina foi ampliada, porque se existia uma parcela das doenças que ela poderia evitar, a outra parcela que acontecia, ela poderia curar. Então, acreditava-se que a medicina poderia desenvolver remédio para todas as doenças. E isso prevaleceu pelo menos até os anos 80, assim, esse espírito de que, a partir do conhecimento biomédico, seria possível lidar com qualquer tipo de doença. E esse espírito, né, esse otimismo, ele foi muito reforçado por duas campanhas. Uma que foi a campanha de erradicação da malária, que começou nos anos 50, mas teve grande força nos anos 60, utilizando, né, principalmente o DDT, né, um medicamento, né, um veneno que é utilizado para poder eliminar a malária, e também a campanha de erradicação da varíola, que teve, né, como ponto central os anos 70. E aí aqui eu quero fazer um grande parênteses na minha fala para trazer esse aspecto que eu falei, de que problemas da ciência são problemas da sociedade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o grande fenômeno político que ocupa o mundo é a Guerra Fria, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, bloco capitalista e bloco socialista. E essa disputa, ela impacta diretamente a produção de conhecimento científico em todo o mundo. E é curioso porque, por exemplo, a campanha de erradicação contra a malária, né, de erradicação da malária, ela envolvia diretamente o interesse dos Estados Unidos em, a partir da campanha, evitar o enfraquecimento dos seus países aliados mais pobres, né, os chamados países do terceiro mundo, que, na visão do governo americano, poderiam, a partir do momento que se sentissem enfraquecidos, aderir ao regime socialista. Então, havia todo um interesse político, uma preocupação política em desenvolver pesquisa e em desenvolver ações para lidar, para erradicar doenças. Num outro contexto, assim, no outro sentido, mas no mesmo contexto da Guerra Fria, a erradicação da varíola envolveu exatamente uma cooperação entre Estados Unidos e União Soviética. Esses países, né, aí tem todo um cenário também mais amplo da Guerra Fria, que era um momento de tentativa de negociações entre os dois países, eles decidem criar um programa amplo, né, ligado à Organização Mundial da Saúde, e a partir desse programa é que é desenvolvida a vacina antivariólica em larga escala. E a partir desse programa também que acontece a erradicação da varíola, que é na década de 70. Né? Ela é considerada pela OMS erradicada em 1980, mas é ao longo dos anos 70 que a varíola é erradicada. Então, vejam, nesse segundo momento do qual estou falando, essa tal da era da biomedicina, o desenvolvimento das pesquisas biológicas, e aí eu não estou nem falando ainda, vai entrar na minha fala daqui a pouco, o desenvolvimento da genética, mas nesse campo é ainda mais o desenvolvimento da biomedicina, mais no sentido farmacêutico, né, na aproximação com o campo da farmácia, faz com que a biomedicina se torne algo muito grande, muito forte e que tenha grande confiança social e política. Né? Então, é nesse período que se desenvolvem os grandes institutos, como o National Institutes of Health dos Estados Unidos,
o Conselho Britânico de Pesquisa Médica, o Instituto Nacional de Pesquisa Médica e Social da França e vários outros institutos na Alemanha. No Brasil também é quando o sistema de ciência e tecnologia ele é mais desenvolvido, está associada a essa maior confiança na medicina. Então, esse seria o segundo momento, o momento da ampliação da medicina curativa, e aí vale mais um parêntese também, ampliação da medicina hospitalar, né? É o tempo também que os grandes complexos de hospitais eles vão surgindo. Eu estou falando muito também do Brasil, é quando os grandes hospitais brasileiros eles vão surgindo, e isso também tem consequências para o campo da saúde. Então, quando a gente chega já no final do século XX, nos anos 80, o cenário que a gente tem para a medicina é um cenário de grande confiança, mas aí vários aspectos, vários movimentos de crítica à biomedicina vão questionar, principalmente, a ideia da doença como um fenômeno específico, né? A ideia da monocausalidade da doença, e a ideia de que somente a partir de uma perspectiva curativa a medicina poderia resolver todos os problemas. Essa crítica ela tem alguns fenômenos interessantes. O primeiro vem até um pouquinho antes dos anos 60, que é o conhecido desastre da talidomida, né? A talidomida é um medicamento que foi desenvolvido nos anos 50 e nos anos 60 existe um grande problema que foi toda uma geração de bebês que nasceu com malformações de todas as ordens. Assim, a talidomida ela se mostrou como um medicamento abortivo muito grave, muito sério. Existe toda uma geração de chamados bebês da talidomida, pessoas que nasceram com malformações, bebês que foram natimortos. Então, existe o escândalo da talidomida, ela começa a colocar em questionamento essa capacidade, essa grande autoridade, né, que a biomedicina tinha ganho nos anos anteriores. E aí é um ponto importante, assim, não quer dizer que a medicina foi descreditada, mas foi pensado cada vez mais o desenvolvimento de protocolos e de padrões que hoje a gente conhece muito bem, né, os protocolos de pesquisa, é até algo que tem sido muito discutido hoje em dia por conta da vacina para a Covid, né? Como o processo de pesquisa biomédica deve seguir protocolos rigorosos, né, envolvendo ensaios clínicos, envolvendo a realização de meta-análise, de revisões sistemáticas. Todo esse processo ele tem relação com o escândalo da talidomida. Inclusive, né, a reformulação dos órgãos de vigilância e de regulação da produção de pesquisa também acontece nesse período. Então, esse foi o primeiro elemento de crítica, uma crítica que partiu da própria biomedicina, né, da própria necessidade de regulação e de reformulação na produção do conhecimento. Um segundo movimento crítico, ele parte do próprio desenvolvimento das pesquisas no campo da saúde. E aí é importante entender que o campo da saúde é mais amplo que a biomedicina, né? Envolve outras áreas, como a epidemiologia, envolve áreas mais do campo das ciências sociais, do campo da medicina social. E a partir desses campos começou a se desenvolver uma crítica, principalmente à ideia da unicausalidade, da monocausalidade, que foi a percepção de que, na realidade, as doenças ela têm elementos sociais muito importantes, né? Que é o que é chamado de determinação social das doenças ou ecologia das doenças, que apesar de que existem, né, os agentes etiológicos, a gente está vivendo isso, né, hoje, um agente etiológico específico que causa adoecimento, existem condicionantes sociais para esse adoecimento, condicionantes sociais para esse fenômeno biológico, que não podem ser ignorados. Pelo contrário, eles são tão importantes quanto o fenômeno biológico. Então, cada vez mais esse movimento crítico vai surgindo da biomedicina e que vai demandando, aí no caso dos governos, né, dos ministérios da saúde, das estruturas de organização, uma atenção maior aos chamados determinantes sociais da saúde. Perceber que não basta só você lidar com a doença no seu sentido biológico, você precisa lidar com a doença no seu sentido social, político, no seu sentido mais amplo. E aí, um terceiro aspecto muito importante para entender a reformulação da biomedicina, e é um aspecto factual, é a ocorrência da pandemia de AIDS, né, que ela eclode nos anos 80, e a AIDS ela coloca exatamente toda essa confiança que a medicina havia desenvolvido, mas que, como a gente está falando, já estava em certa crise nos anos 70, 60, ela coloca por terra o otimismo sanitário, né, porque mostra, né, a AIDS mostrou que boa parte dos pressupostos que a medicina vinha sustentando desde o século XIX,
eles não se aplicavam integralmente a essa nova doença. Por exemplo, muito rapidamente, né, em poucos anos, foi possível identificar o patógeno, né, o agente etiológico da AIDS. Isso não significou nem desenvolver uma forma de prevenção no sentido, né, da vacina, da prevenção imunológica eficiente, e também não significou de cara desenvolver um medicamento que pudesse lidar com a doença. O processo que leva até, né, em 96, o desenvolvimento dos antirretrovirais, ele coloca bastante claramente a discussão de que a biomedicina ela possui determinados limites, né? Ela possui limites que estão ligados tanto à capacidade de inovação tecnológica, inovação de conhecimento, mas também à sua conexão com o mundo social. E aí, nos anos 90, seguindo todo esse processo de crítica e de percepção das limitações da biomedicina, é que acontecem dois movimentos, né? Um que está ligado a essa ideia de regulação e de padronização dos processos, que é o desenvolvimento da medicina baseada em evidências, que é a ideia de que a pesquisa básica ela precisa estar associada a uma grande quantidade de dados e de dados que podem ser replicados para que o elemento que foi desenvolvido no laboratório possa ser utilizado na clínica. E a medicina baseada em evidências é exatamente essa medicina que desenvolve todos os protocolos que a gente conhece de aplicação de uso de um remédio, aplicação de tecnologia, essa ideia da própria meta-análise, da revisão sistemática e dos ensaios clínicos está ligada ao desenvolvimento da medicina baseada em evidências. Mas, por outro lado, também, com o desenvolvimento da genética, né, que é um campo importantíssimo, ligado às ciências biológicas também, a gente tem o que se conhece hoje como medicina de precisão, que em vez de você pensar em procedimentos que são amplamente padronizados, você pensa cada vez mais em procedimentos que são particularizados. O problema, né, que tem se colocado é que tanto a medicina baseada em evidências quanto a medicina de precisão, elas têm muita dificuldade em se relacionar com as desigualdades sociais, né, com a realidade social. No lado da medicina baseada em evidências, o ponto é que esse grande montante de evidências, de dados, que normalmente são produzidos em países desenvolvidos, né, que têm estruturas mais complexas para produzir esses dados, eles dificilmente são realmente replicáveis numa realidade social como a nossa, no Brasil, que é um país extremamente desigual. Então, a ideia de que você padronizar um procedimento pode resolver, né, a ideia do erro, da desigualdade, é muito criticada por quem, né, debate com a medicina baseada em evidências. Por outro lado, no campo da medicina de precisão, ela coloca um desafio até para os países mais ricos, que se você está pensando em fazer, né, se o campo médico, biomédico, pensa em fazer pesquisas mais precisas, mais personalizadas, para desenvolver tratamentos que variam de acordo com a composição genética, a organização genética de cada indivíduo, isso custa muito dinheiro, né? Até países muito ricos, como a Dinamarca, a Suécia, têm lidado com a dificuldade que é você conseguir financiar um sistema de saúde para lidar com a medicina de precisão. Bom, então seriam esses os grandes marcos. É claro que é uma fala muito ampla, né? Existe muita coisa dentro disso. Eu imagino, né, que fiquem dúvidas quanto a essa grande narrativa, mas o ponto que eu quero mostrar é o seguinte, primeiro, que existe uma série de processos de mudança no conhecimento biomédico ao longo desses últimos 2 séculos. Esse processo de mudança, ele não é uma simples evolução, né? Ele envolve uma série de negociações, de transformações, de idas e vindas da própria relação que a medicina tem com a sociedade, que a sociedade tem com o conhecimento biomédico, envolve também, né, a relação da sociedade com a ciência no sentido mais amplo, isso é algo que eu nem explorei tanto, mas que está também conectado, né, com os negacionismos, a relação com a guerra, entre outros aspectos. Mas também pensar que, por exemplo, esse princípio que está lá no século XIX, de que a medicina deveria se aproximar mais da biologia, isso vem se mantendo desde o século XIX até os dias atuais. Então, esse fenômeno que a gente vive hoje, né, de que a saúde é compreendida como um fenômeno muito próximo das entidades biológicas, isso não é algo recente, isso é algo que tem pelo menos 200 anos. Então, mostrar um pouco esse caminho, né? Um caminho que envolve permanências e rupturas, que envolve diferentes formas de compreender a ciência. Eu acho que hoje também
a pandemia que a gente está vivendo, ela é um momento, assim, né, entre tantas coisas ruins que ela tem, mas é um momento propício para a gente repensar, para a gente discutir com mais calma como que a ciência que é produzida, né, a ciência aí falando mesmo com vocês, né, que são da área biológica, como a ciência é produzida em conexão com a sociedade, né? Eu sei que no cotidiano, e eu também falo da experiência que eu já tive com estudantes da própria medicina, né? No cotidiano é muito difícil a gente ter essa leitura enviesada, complexa, entroncada, entrelaçada da ciência com a sociedade. Mas basta a gente pensar, por exemplo, né, aí uma figura assim, interessante, é que quando cada um de vocês está entrando num laboratório, está entrando num espaço de pesquisa, o que compõe vocês fora daquele laboratório não fica do lado de fora, ele entra com vocês, assim. Então, quando vocês estão na mesa, na bancada, vocês também estão levando as percepções sociais que vocês têm, as relações políticas, o mundo social no qual vocês vivem. Isso não quer dizer que o trabalho do cientista ele é menos objetivo ou ele é ideologizado. Não, isso quer dizer que o cientista ele é um sujeito social, como qualquer outro sujeito, né? E aí eu acho que ter essa percepção da participação social da ciência, né, de como a ciência é uma atividade social muito situada, muito localizada, isso é importante, inclusive, para que a gente possa lidar com esse fenômeno mais sério que a gente está lidando, que é o negacionismo, né? Para poder confrontar o negacionismo, a forma mais coerente, penso eu, não é a gente recorrer a uma certa sacralidade, a uma certa preciosidade da pesquisa científica, é mostrar que a nossa pesquisa é de todas as áreas das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências exatas, naturais, todas essas áreas, elas têm uma conexão social muito forte, e é isso que torna essas ciências tão importantes. Eu vou encerrando por aqui a fala, de novo, eu agradeço bastante pelo convite, eu espero que a fala tenha sido coerente, assim, para as preocupações do Congresso, para os interesses de vocês. Espero também que a gente possa ter uma conversa boa agora aqui no final. Muito obrigada, Luiz. As pessoas estão elogiando muito a palestra pelo Twitter, falando que sua dicção é muito boa, e realmente é muito boa. Eu vou atualizando as pessoas aqui dos participantes. E a gente tem duas perguntas que vieram, uma da Inês Comarela, que eu vou ler agora e fica à vontade para responder. Quais as fronteiras a serem ultrapassadas atualmente na medicina e que representariam um novo marco na saúde? Então, o que tem sido mais colocado, e isso é curioso, porque isso também depende muito para qual campo da medicina você pergunta. Se você pergunta para essa dimensão que eu tenho comentado mais da biomedicina e que está muito ligado à medicina curativa, a grande barreira a ser enfrentada é a barreira da medicina personalizada. É a ideia de que, com o desenvolvimento tecnológico da medicina, cada vez mais seria possível desenvolver terapias e técnicas. Vocês me escutam bem? Desculpa, eu vi aqui no chat que deu uma travada. Tá. É a ideia de que cada vez mais você poderia desenvolver terapias que seriam específicas, ou seja, se elas são específicas, você poderia lidar até com doenças que estão ligadas a disfunções genéticas, essas doenças raras, doenças que são mais complexas. Por exemplo, né, até doenças como o mal de Alzheimer, doenças degenerativas, doenças autoimunes, que hoje são realmente grandes desafios terapêuticos, na ideia da medicina de precisão, elas poderiam ser enfrentadas, né? O problema é como eu coloquei, a medicina de precisão, ela requer muito investimento, muito dinheiro, o que é irreal até para países ricos, e ela também envolve um grau de conhecimento genético que ainda é muito complexo, assim, né? Ainda não está na realidade da prática médica. Desculpa, mas se a gente pensar num campo mais social da medicina, aí o principal ponto, isso é a coisa que médicos ligados ao campo da epidemiologia, da medicina social, falam com muita clareza, é a desigualdade. Porque apesar de ter tecnologias e conhecimentos capazes de lidar com muitas doenças, se a gente não lidar com a desigualdade social, a gente vai poder fazer muito pouco, né? Existem até estudos bem tradicionais, tem um estudo que é dos anos 70, de um demógrafo chamado Thomas McKeown, um demógrafo canadense, que é muito curioso, que ele fez um estudo sobre a variação de mortalidade no Canadá, na Inglaterra, durante 3 séculos. E aí ele comparou 4 fatores: a atuação na medicina,
o aleitamento materno, nutrição e a higiene, né, saneamento. Buscando comparar qual desses 4 fatores teria o maior impacto na mudança da mortalidade. E o que ele chegou à conclusão é que o fator que mais influenciava na variação de mortalidade era a nutrição. Dentre esses 4 fatores, a medicina seria a que teria menor impacto. Então, é importante lidar com a desigualdade, porque a desigualdade é um fator que afeta muito a saúde. Nossa próxima pergunta é da Daniele dos Santos de Amorim. E ela está perguntando quais os pontos positivos e negativos da medicina baseada em evidências. E ainda há muita resistência da área médica em seguir a medicina baseada em evidências? Então, os pontos negativos e positivos, né? Eu acho que o ponto positivo principal, e aí eu estou falando, eu acho, mas é sempre pensando num longo debate que eu tenho estudado já há algum tempo, o que tem se colocado é que a medicina baseada em evidências, de fato, ela permite um grau de regulação da prática médica que é interessante, principalmente se a gente pensar nas várias e várias histórias que são realmente assustadoras ao longo do tempo, de experimentação humana, praticada, enfim, por instituições específicas, por médicos específicos. A ideia do protocolo, ele realmente diminui a margem de erro na prática médica, mas ele também permite colocar uma dimensão ética para esse debate sobre como os médicos devem agir, que é muito importante. Uma dimensão muito negativa, e aí a antropologia tem sido muito importante para mostrar isso, é que a medicina baseada em evidências, na prática, é na prática mesmo, não em como ela quer ser, mas como ela acaba reduzindo muito os indivíduos a números. E aí é importante a gente lembrar que, no final das contas, cada número desse, de uma meta-análise, de uma revisão sistemática, de um ensaio clínico, cada número é uma pessoa. Então, tem vários trabalhos no campo da antropologia e da própria medicina que querem discutir essa dimensão individual na medicina baseada em evidências. Inclusive, existe a proposta, que é levada por muitos pesquisadores da medicina baseada em narrativa, que é de reintroduzir no ato médico, né, a importância da narrativa do paciente, da narrativa do sujeito. Então, esse é um ponto de crítica. E assim, no Brasil, os médicos são muito adeptos, aí não só os médicos, todos os profissionais de saúde, eles são muito bem treinados na medicina baseada em evidência. Aí basta você ir num posto de saúde qualquer, que você vai ver que enfermeiros, profissionais de saúde, eles vão estar muito interessados em aplicar os protocolos. Esse é o maior indicativo de que a medicina baseada em evidências é muito bem aceita. É isso. Agora mais perguntas que vieram de fora. A pergunta do Igor Ferraz. Ele vai ser nosso palestrante de amanhã, gente. Mandou pergunta também. Qual é a relação entre desigualdade de classe na nova onda neoliberalista e a evolução dos paradigmas nas ciências da saúde? Olha só, essa pergunta daria uma outra palestra muito boa, muito legal, teria toda uma apresentação. De saída, o que é importante apontar é que o neoliberalismo, e aí principalmente desde os anos 90, né, quando ele se consolida de maneira muito forte, ele coloca uma pressão sobre os sistemas de saúde que a gente poderia resumir em 3 pontos. O primeiro ponto é que o neoliberalismo ele vê a saúde como um gasto, como uma mercadoria, né? Então, a tendência sempre é de tentar fortalecer os setores privados, né, no âmbito dos sistemas de saúde, o que faz com que a saúde não seja vista como um serviço para o usuário, em si como um produto para o cliente. Isso faz com que cada vez mais se preocupe realmente com o lucro. E aí, assim, eu não estou aqui colocando um julgamento na ideia de lucro. O lucro é parte do regime capitalista, né? Então, o neoliberalismo ele traz isso. Isso é ruim para a saúde, isso é muito ruim. O segundo ponto é que o neoliberalismo ele não pensa a saúde na dimensão ampla, que é a dimensão, inclusive, que o nosso sistema de saúde trabalha. A saúde como algo integral, que envolve desde o cuidado sanitário, da higienização das mãos, que está tão em voga hoje, até você pensar moradia, emprego e acesso a medicamento. O neoliberalismo ele pensa saúde na ideia da assistência médica, da assistência curativa. Então, só essa perspectiva, ele já amplia muito, muito gravemente as desigualdades, porque você fica centrado cada vez mais em quem tem acesso a tratamento, a medicamento, a assistência médica. E aí basta a gente ver o caso americano, né, que é um caso sério, é um caso grave, é um sistema de saúde muito complexo, porque ele se resume muito ao acesso à assistência médica. E um terceiro ponto, que é o ponto que até os países mais ricos encaram, é que dentro do projeto neoliberal, né, da ideia de que a medicina é uma mercadoria,
a biomedicina vai se tornando muito cara. Então, como ela é muito cara, é muito difícil para países que têm, mesmo países ricos, ter acesso à biomedicina e países mais pobres ou muito desiguais, que é o nosso caso, né, que é um país rico, mas muito desigual, tem muita dificuldade de ter acesso a medicamento, a qualquer entidade biomédica, né, qualquer produto da biomedicina. Mas, assim, daria para fazer um debate muito mais amplo, que envolve, por exemplo, o desenvolvimento de uma teoria que é muito utilizada no campo da saúde, que é uma teoria de caráter marxista, né? Que é a teoria da determinação social da saúde, que pensa exatamente como a desigualdade, não só de classe, mas de classe, de raça, de gênero, todas as desigualdades impactam muito gravemente a saúde. E ainda temos tempinho para fazer a última pergunta, que é do Raul Gobato da Costa. Ele perguntou se o futuro da medicina é a medicina personalizada. Então, Raul, obrigado pela pergunta. Essa coisa da medicina personalizada foi o que eu chamei de medicina de precisão. Por quê? Existe uma grande crítica, ela tem partido muito do mundo anglo-saxão. Tem um texto ótimo de um pesquisador chamado Richard Horton, que saiu na Lancet, no ano passado, que pensa que a medicina personalizada ela recebeu esse nome porque queria evocar exatamente uma ideia lá do século XVIII de que o médico ele teria uma relação pessoal com o paciente, né? De que para cada paciente haveria um tratamento, de que para cada paciente haveria uma interação específica. O que na prática não é muito bem verdade, assim, porque a medicina personalizada você não está fazendo um tratamento para cada pessoa. Você está pegando um tratamento dentro dos protocolos, né? Vale lembrar a medicina baseada em evidências, e adaptando, especificando ao paciente. E aí, o paciente continua nessa perspectiva a ser visto como uma coisa mais, como é que eu poderia dizer, um dado objetivo do que propriamente um agente subjetivo. O que eu quero dizer com isso? É que na medicina personalizada, as pessoas não vão ter tanta voz assim como se imagina. Vai continuar sendo essa relação desigual em que o médico, quem tem o saber, né, que tem a autoridade, porque é um profissional treinado, enfim, e o paciente ele vai realmente ter uma relação assimétrica com o médico. Porém, o que tem sido mostrado pelo campo médico, principalmente o campo médico internacional, é uma vontade cada vez maior de adesão à medicina de precisão. E aí sim, se isso vai ser o futuro, depende muito em como a gente vai lidar com a questão do acesso. Porque ter a tecnologia é bem diferente de ter acesso à tecnologia. No Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto de medicina de precisão, né? Existem já os testes para detecção de câncer do colo do útero, que são testes ortomoleculares. Esses testes eles estão sendo utilizados na Inglaterra, por exemplo. Mas no Brasil, a gente não consegue nem utilizar ainda em ampla escala, ainda tem uma cobertura não completa do Papa Nicolau, que é o exame de detecção de câncer do colo mais simples que existe, né? Você precisa só do equipamento para esfoliação, de uma lâmina e do envio para o laboratório. Esse a gente não consegue aplicar em larga escala. Imagina você fazer um teste ortomolecular. Então, é preciso pensar muito no acesso para poder falar, né, na medicina de precisão como o futuro da medicina. E nossas perguntas acabaram, nosso tempo também. Ah, E eu que pena. gostaria de te agradecer, Luiz, pela palestra. As pessoas estão falando que suas considerações foram impecáveis durante a Muito palestra. obrigado. E todo mundo gostou muito. E eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite. E espero que continuemos juntos e possa vir mais palestras Eu para que, a gente. eu que agradeço, Natália. Foi muito bom, muito legal poder participar. Parabéns pelo evento, achei bem legal. E parabéns, sim, agradeço muito pelo convite e parabéns pela iniciativa de chamar pessoas que não são necessariamente do campo biológico, né? Acho que essa troca de conhecimento entre disciplinas diferentes é muito importante. Nesse momento que a gente vive, né, que é um momento de muita intolerância, inclusive no campo acadêmico, né? Até no campo acadêmico a gente tem muita dificuldade de conversar com outras pessoas que não são da nossa área, da nossa corrente de pensamento. Eu acho que é legal esse esforço e para mim foi muito legal estar aqui com vocês conversando um pouquinho. Obrigado. Sim, obrigada a você. Durante a semana, gente, a gente ainda vai ter físicos, a gente vai ter psicólogos dando palestra pra gente. Vai ser muito interessante. Agora tenho mais avisos.